O egoísmo para a sociedade, para a psicanálise, tem significados muito diferentes. Quando a gente escuta alguém dizendo, o fulano é egoísta, a gente vai imaginar que ele não tá nem aí para ninguém, que ele só liga para ele mesmo, que ele se acha. Mas para a psicanálise, quando a gente fala de egoísmo, a gente fala de ego, e ego é uma instância protetora. Para a psicanálise, quando a gente fala de egoísmo, a gente fala de ego, e ego é uma instância reguladora entre os desejos e as regras e entre o mundo interno e o mundo externo. Então, quando a gente fala de egoísmo, a gente está falando de proteger essa instância. Então percebe que não ligar para nada é diferente de se proteger. Mas para a gente entender um pouco mais como é que isso vai impactar você, já aproveita e curte esse vídeo, compartilha com seu amigo que está em dúvida se aquele comportamento é egoísta ou não e vamos lá assistir esse vídeo. A maioria das pessoas entende isso como 880. Então, ou você é egoísta, ou você é o cara que, nossa, o tempo todo tá preocupado com os outros. Claro que nesse momento eu tô falando da definição do senso comum. Mas quando a gente tá falando de eu me coloco em primeiro lugar, a gente só está dizendo que a primeira coisa que você leva em consideração são os seus desejos, os seus medos, as suas fantasias, as suas dificuldades, o seu futuro, a sua percepção, o que não quer dizer eu não estou nem aí para o outro, eu quero que o outro se ferre, eu quero causar mal ao outro. E aí um outro cuidado que também não quer dizer que o outro não pode se entristecer com a decisão que você tomar, que ele pode se chatear. Isso provavelmente vai acontecer. O que é diferente de fazer isso intencionalmente para maltratar, para pisar em cima de alguém. Percebe o quanto a gente lê no senso comum como a mesma coisa, mas elas são completamente diferentes? E aí a gente precisa entender que para ter uma saúde mental boa, uma das coisas que eu sempre falo aqui, inclusive tem vídeo, é sobre resolução de problemas. Então, para eu ter uma vida mais leve, para eu ter uma mente mais tranquila, eu preciso ter menos problemas, né? E pra gente não ter aquela pilha de problema ali do lado, um elefante no meio da sala, eu preciso resolver. E é muito difícil que eu consiga resolver um problema sem incomodar ninguém. Então vamos supor que eu, casada, tenho um problema com o meu marido e que ele me irritou quando ele faz tal comportamento. Quando eu tenho que dizer pra ele, oi meu amor, você me irritou quando você fez tal coisa, eu preciso que você pare de fazer isso e faça tal coisa, eu faço de outro jeito, ele pode se chatear. O que não quer dizer que eu fiz para magoá-lo, mas que eu preciso dizer isso, porque é importante para mim que eu não fique magoada, irritada, estressada o tempo todo. E aí você vai dizer assim para mim, Camila, mas eu poderia. Claro que você poderia. Só que a gente vai deixando as pessoas fazerem as coisas que elas querem com a nossa vida ao ponto e eu vou acumulando alguns incômodos, algumas atividades, várias coisas que me irritam, mas que não dá nada, mas que tudo bem. Eu não vou incomodar o outro por isso. Mas quando vão se acumulando, cada uma dessas coisas que eu não gostaria tanto de fazer e que eu poderia ter negociado, mas eu não quis para não incomodar o outro, vai ficando pesado demais. E se a gente está pensando em ter uma vida mais tranquila, se a gente está pensando em saúde mental, você precisa se proteger. Então esse egoísmo tem a ver com esse autoconhecimento, que é um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, que é valorizar isso que seu corpo está te dizendo. E aí uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a gente tem uma fantasia de que é possível não magoar o outro. Então eu vou aceitando tudo que vai acontecendo para não incomodá-lo, para não irritar ele, para não causar nada, como se isso fosse possível. Porque se a gente for pensar, além, né, de uma DR, um chefe quando vai dar bronca, quando vai demitir, vai magoar uma pessoa, né? Qualquer término de relacionamento, de amizade, ou mesmo questões que vão acontecer. Às vezes a pessoa bateu o carro, ficou chateado, ou às vezes alguém morreu, alguém ficou doente, às vezes uma fala foi mal interpretada, você nem falou algo pensando em magoar o outro, mas ele ficou magoado, né? Então o outro, ele não tá imune a chateações porque eu me coloquei no lugar de salvador da pátria e protetor do outro. Não,
O que tá acontecendo é que você tá falando, ah, eu não mereço ser tranquilo, eu não mereço ter uma vida feliz, então eu que me ferre. E eu sei que vai ter gente aqui falando, ah, então se eu vou me colocar em primeiro lugar, se eu vou ser egoísta, então eu não vou estar nem aí pra ninguém, eu não vou levar os sentimentos e desejos de ninguém em consideração, a necessidade do outro é do outro, ele que se vire. Não é isso que eu tô falando. Calma com o 880, com os extremismos, que também tem vídeos sobre isso aqui também. O que a gente tá falando é se olhar primeiro, é se proteger primeiro, o que não quer dizer desproteger o outro. Mas vamos olhar para as terminologias, né? O egocêntrico, por exemplo, é aquele que se acha o centro do mundo, que tudo é por causa dele. Todo mundo tá falando dele, que ele é muito importante, que todo mundo tem que olhar primeiro para ele. Não tem a ver com ele se olhar, né? Tudo tem que olhar para ele. E aí a gente também não pode confundir com narcisismo, que eu não vou explicar porque tem um vídeo super completo sobre isso aqui no canal. O seu cuidado, então, não vai ser em não falar, não vai ser em não se colocar primeiro, mas vai ser de como fazer isso da maneira mais honesta, comigo e com o outro. Como essa fala que eu preciso ter, porque é importante para mim, porque é algo que me afetou ou que vai me afetar em algum momento, como eu posso resolver esse dilema, esse problema, da forma com que faça sentido. E aí um outro cuidado. Eu não estou dizendo da forma que não magoe o outro, ou da forma que magoe menos o outro, mas aquela que seja honesta, aquela que seja verdadeira, aquela que seja coerente. Então, não estou dizendo de mentir para o outro para ficar tudo bem, porque isso é muito ruim. Mas daquilo que você possa fazer da maneira mais simples e que faça sentido para você e para ele, que esclareça aquilo e você consiga o seu objetivo. E aí eu já vou lembrar vocês que a gente tem um e-book sobre comunicação não violenta. E eu vou colocar esse conteúdo aqui no box de informação. Se você já parou para pensar se você estava sendo egoísta ou não, comenta aqui pra mim nos comentários, porque eu quero saber quem já teve esse dilema aí. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e tchau!